Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com Você Pode e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, que eu admiro demais e tenho certeza que você também conhece. É a missionária Susana Paula Chanadade e ela está aqui para poder contar um pouco do testemunho dela, da história dela, do documentário e também do livro, né? Muito Isso. prazer, missionária, prazer também ter a senhora aqui e quero te agradecer, né, por dar essa honra pra gente. Fala um pouquinho da senhora. Oh, meu amor, prazer é meu, né, de estar aqui juntamente com vocês, né, o pessoal que está aí nos assistindo. É muito bom, né, o Senhor, ele tem feito coisas muito grandes, ele não mudou. E a minha vida é essa, né, eu contar o que ele fez na minha vida para esse mundo afora, né. Então, hoje eu vim aqui contar um pouquinho para edificar a fé das pessoas também, de quem nos assiste, né? E também da gente que está aqui. Cada vez que eu conto o testemunho, a gente nos edifica, né? Então é muito bom. E é um prazer estar aqui com você, te conhecendo. Foi muito bom poder conhecer assim a sua história também. A gente conversou um pouquinho aqui antes, né? E é uma mulher de fibra, uma mulher que tem uma história forte de vida que também nos edifica, né? Obrigado pelo Amém. carinho. Nada, eu que agradeço. Né? A senhora veio tão longe para estar aqui com a gente. E a gente que acompanha a senhora nas redes sociais, no TikTok, a gente fica muito impactado com a sua história, com o seu testemunho e também com o seu ministério. É muito forte, né? Quando o Senhor está ali te usando para fazer o que a senhora foi escolhida para fazer. E eu queria saber como que começou tudo isso. A senhora tem uma doença rara, né? Que é até um nome Isso. estranho, mas a senhora vai contar aqui. Então me conta como começou tudo isso lá da infância, como que a senhora foi conviver com essa dificuldade, né? É, assim, na verdade, a minha história já começou no ventre, né? No ventre da minha mãe. Então, assim, minha mãe levou um choque quando estava grávida de 7 meses. Ela grávida, ela trabalhando, ela sofreu um acidente, né? Levou um choque. Ela caiu em cima de uma tomada, descascada. E na época ela estava grávida de mim. Então a minha história começa aí. Porque a gravidez dela era normal, tudo tranquilo. Mas quando ela levou esse choque, já começou uma trajetória, né? Então, aí depois veio o meu nascimento, aí eu nasci com alguns problemas, né? Então, meus pais observavam em mim que eu não era um bebê normal. Eu era uma criança agitada, muito nervosa. Eu crescia, a minha barriga crescia assim, eu era só o couro e o osso. Então, eu não tinha desenvolvimento, eu não engordava, eu não desenvolvia o corpo. Então, aquilo preocupou minha mãe e meu pai. Por quê? Porque eu tinha uma barriga muito grande e aquele corpo assim, franzinho, sabe? Só o couro e o osso. A pele e o osso mesmo. Então a minha mãe achava aquilo estranho. As pessoas olhavam e diziam assim: nossa, essa menina não vai vingar. Ela não vai sobreviver. Quem via não imaginava, né? Que ia sobreviver. Então, começou a minha história aí, desde o ventre. Eu tenho certeza que o projeto de Deus já começou ali dentro do ventre, não tem jeito. Aquilo que Deus projeta já vem desde o ventre mesmo, né? Então, minha mãe, quando ela me teve, ela ficou muito assim, preocupada e ao mesmo tempo confiante no Senhor, né? Então, ela procurou a medicina depois que eu já tinha uns 3 meses de nascida, porque eu não desenvolvia, o meu corpo não aumentava, assim, eu não engordava. Então só minha barriga que ficava grande. Eu comia, mamava e nada satisfazia, sabe? Então, assim, ela procurou o médico. Foi quando o médico deu um diagnóstico que eu tive um problema de fígado. E o médico, até então, a gente sabe que os médicos falavam que, pelo choque que a minha mãe levou, afetou o meu fígado. Então, meu fígado crescia milímetros por dia. Então, a barriga ficava enorme, grande. E eu só o couro e o osso. Aí os médicos me desenganou. Eles disseram que eu ia viver só até os 7 anos de idade. Olha, gente, hoje eu já tenho 41. Meu Deus. Os médicos falam que era só até os 7 anos, né? Mas graças a Deus, Meu Deus. o Senhor é o dono da vida, né? Então, é Ele que comanda. Aquilo que Ele mandar fazer, a gente vai indo, a vida vai levando através dele, né? E a sua mãe já era cristã? Minha mãe era da igreja tradicional, né? Ela era de uma igreja presbiteriana.
Então, minha mãe não conhecia muito sobre profecia, ela não conhecia sobre ato profético, que na igreja presbiteriana é mais palavra mesmo, né? Sim. Eu amo muito a igreja presbiteriana, também. tenho um orgulho muito grande, né? Fui criada na presbiteriana, porque o meu pai é de lá, né? Então, assim, mas naquele tempo era mais rígido, né? As igrejas assim, tinham uma rigidez maior, Sim. né? Principalmente a igreja tradicional. Então, a minha mãe não imaginava, né, o tamanho do milagre que Deus estava fazendo ali, né? Então, quando eu nasci com esses problemas, por conta desse choque, as pessoas achavam que não ia sobreviver mesmo, né? Então, os médicos não tinham muita tecnologia naquele tempo para descobrir verdadeiramente o que eu tinha, né? E, na verdade, não era nada do choque, né? Tinha a ver com a genética dela com meu pai, que são parentes. Meus pais são primos, né? Então, eles são primos de terceiro grau. Mas eles sabiam ou não? Ah, eles sabiam, mas eles não tinham noção de que o Sim. meu problema poderia afetar isso, né? Então, tanto que minha mãe tem mais duas filhas perfeitas. Minhas irmãs não têm problemas, são normais e elas são mais velhas. Então eu sou a caçula e fui a única que nasci com esses problemas. Mas ali já tinha sido diagnosticado a síndrome ou era só então o fígado até Não, ali? até então era só o fígado e também o tecido adiposo, que eles descobriram que eu nasci sem essa gordura, né? Tecido adiposo é uma gordura que nós temos depois da pele, que essa gordura que nos traz a flacidez, ela que engorda, emagrece. Então eu não desenvolvi o corpo exatamente porque eu não tinha tecido adiposo. Então eles queriam saber por que eu não desenvolvia o corpo. E nem eles sabiam ainda, era uma síndrome rara, não tão Raríssima. conhecida aqui, né? Raríssima. Inclusive, até hoje. Até hoje é uma síndrome que é um pouco desconhecida, né? Eu, inclusive, fui atrás, né, de alguma. Tem uma instituição, até mesmo no Natal, em Natal, que eu descobri, fui até lá, conheci a dona Fátima, né, que é a que cuida dessa instituição de pessoas com Saipe de Berardinelli, que é o nome da síndrome. Então, são pessoas que têm uma linhagem genética, né, que traz essa doença. Então, ela é uma doença rara, ela é degenerativa e é uma doença que causa muitos problemas, inclusive leva à morte muito fácil, né? Então, tem pessoas que morrem muito cedo, com problema cardiovascular, com problemas, né, o diabetes muito elevado, enfim, como se diz, a, a doença ela atrai muitas outras. Muitas outras, né? Muitas E a senhora até outras. falou que já nasceu com a diabetes, então. É assim, pela medicina, eles falam que eu desenvolvi na adolescência. Mas você nunca tratou a diabetes, né? Quando era. Criança, não. Só na adolescência. Porque a gente descobriu a síndrome e a diabetes na adolescência. Aí eu comecei a sentir os sintomas mais severos, né? Aí foi aonde a gente começa a ir no médico, aí o médico vai estudando, e foi aonde, estudando, eles descobriram que eu tinha essa síndrome. E ela, apesar de ser rara, tem muitas pessoas que têm que ouvir que a senhora até publicou desse instituto. Porque ela Exatamente. era desconhecida. Até a senhora falar, eu não conhecia. A senhora É. até tirou foto com algumas mulheres, não foi que também E nós temos sofriam. uma semelhança. Se você vê as pessoas que têm essa síndrome, somos todas parecidas. É como se fosse todo mundo da mesma família. Legal. A gente tem os traços parecidos, né? O queixo mais fino, a musculatura, né? Assim, mais avantajada. Então, assim, a gente tem um rosto, tem o físico muito parecido, né? E também não tinha uma voz. Até a senhora falar sobre isso, acho que não tinha ninguém que falava abertamente na rede social, né? Não, ainda não. Elas não se sentiam abraçadas. Eu acredito que quando a senhora chegou lá, Nossa, foi assim, para elas uma bênção, assim, né? Um acho que elas sentiram. É socorro. isso, eu não sou diferente. Acho que elas se sentiam diferentes, né? Exatamente. Eu acho que a senhora também se sentiu por muito tempo diferente. Olha, eu me senti. Porque a gente sofre muita coisa, né? É uma doença que é uma síndrome que me trouxe muito bullying, né? Eu sofria muito bullying, muito. A gente sofre um Na desprezo, né, das escola. pessoas, é, a discriminação, né?
Então, assim, eu era uma criança muito retraída. Eu era uma criança que eu não queria ter amigos. Eu sofria muito bullying, né? Então, na minha infância não foi fácil. A adolescência também foi bem difícil, que é uma fase que a gente quer namorar, é uma fase de descoberta, de curiosidade. Então, assim, acaba que a gente se retrai para tudo isso, né? Então, não quer estudar, fica com aquela cisma, né, das pessoas te olharem de lado, outras conversam, falam. Então, assim, infelizmente, né, ainda tem muitas pessoas que sofrem, né, esse É, tipo fico de até emocionada. Eu tô preconceito. aqui pra não. Não posso chorar, deixa eu respirar. É. E nessa fase da adolescência, a senhora começou a sentir os sintomas, né? E quais são esses sintomas que eu cheguei a ver na rede social da senhora? A senhora falando, eu fiquei muito estarrecida, vamos dizer assim, que eu falei, nossa, a gente não sabe. Que assim, existe a síndrome, mas quando a senhora começou a relatar, eu falei, meu Deus. É, é muitos sintomas, né? Eu, por conta da doença, a gente acaba tendo diabetes. Então, diabetes já é uma coisa que você já vai ter vários sintomas, né? Sintomas da sede, boca seca, é, a pele ressecada, coceira, é muita coisa. O diabetes, ele já traz muitos sintomas. Mas a síndrome, eu precisei ficar internada por conta justamente das taxas muito altas. Então, por exemplo, eu comecei a sentir um calor muito grande no corpo porque o meu triglicerídeos chegou acima de 8.500. Então, isso para a medicina é um milagre muito grande. O meu colesterol já chegou acima de 3.000, a soma dos lipídios, né? Então, é muito alto. Então, além dos medicamentos, tem a dieta que tem que ser feita. Então, eu internava para tomar medicamento e dieta. Se sem a dieta também não tinha como. Então, o que os médicos faziam? Eles tiravam tudo que eu comia. Então, eu não podia comer mais arroz, nada de gordura, era pouco tipo de carne, era só salada. Aí daqui a pouco comecei a comer só salada, só folha, e os médicos vai tirando para ver o que abaixava. Mas o interessante é que você vê tanto que é milagre, que os médicos, eles tiraram tudo que eu comia e ainda não abaixava as taxas. Tomava todos os medicamentos e as taxas não abaixavam. Por quê? Porque Deus está no controle. Era o próprio Deus que controlava tudo. Então, por conta disso, eu comecei a sentir sintomas muito estranhos, assim. Um deles foi o calor, né? Um dos sintomas assim mais difíceis que eu passei foi sentir como se o teu corpo tivesse brasa. Sabe quando você está perto de um fogaréu, e aquilo está queimando e você tem que jogar água ou tem que estar perto? Eu sentia essa sensação o tempo inteiro. Então, como é que me aliviava? Era o gelo. Então, a minha mãe colocava a bacia de gelo assim, para me colocar os pés. Eu mergulhava os pés dentro do gelo e ficava horas com os pés lá dentro. Até anestesiar as pernas. Aí eu molhava a minha roupa. Então, assim, eu tinha vergonha de sair na rua porque eu transpirava muito, fedia muito. Aquele suor, aquilo que eu transpirava, era como se eu estivesse transpirando a doença, sabe? Então aquilo fedia, ao ponto das pessoas não me abraçar, ao ponto das pessoas não querer estar perto, né? Então eu me isolei muito das pessoas. Eu ia para a igreja, então eu sofria muito de ver os gestos das pessoas, né? Eu precisava só de um abraço. Às vezes a gente precisa só de um E abraço, quantos né? anos a senhora tinha nessa Eu era época? adolescente, né? Uma fase mais. Aquela fase que a gente quer, que a gente precisa de ajuda. A gente precisa. Então eu tinha 16 anos, 17, 18, foi até os meus 28 anos. E eu vou te fazer uma pergunta que eu vejo muito isso na internet, inclusive avaliando isso hoje. A senhora nunca pensou nesse, como adolescente, porque hoje o que a gente vê são muitos adolescentes desistindo da vida, cometendo suicídio. Nunca passou? O que passava na sua cabeça? Porque tem gente que tá por muito pouco, fala, eu não quero viver, terminou um relacionamento, adolescente. A senhora passou por tudo isso nessa fase e nunca passou na sua cabeça de desistir? Olha, eu vou ser bem franca e verdadeira. Você, não. Eu vou te falar o porquê. Eu já entendia. Deus me dava uma graça tão forte que eu já entendia que era projeto dele. Porque desde criança que ele já me fazia promessa.
Então eu me apegava às promessas. Eu dizia, nossa, essas pessoas não sabem o que eu vou ser lá na frente. Então, as promessas de Deus na minha vida me fazia entender o projeto. Então eu lembro de quando eu fui batizada com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, o Senhor já falava para mim, eu vou te usar com cura. Eu vou te usar como missionário, você vai andar aos 4 cantos da terra. Então eu entendia que aquilo que eu vivia tinha a ver com o meu futuro. Então Deus ele me deu assim uma sabedoria muito grande desde a minha infância. Então eu não deixava me abalar, sabe? As pessoas elas como se diz, elas me desprezavam, me humilhavam pelo que eu vivia. Inclusive pessoas mandavam eu tomar banho de limão. Faz uma água com limão, toma banho. Nossa, você fede demais. Você já parou para pensar? Às vezes eu tomava 20 banhos por dia, porque nem eu mesmo suportava o cheiro, o fedor que eu tinha. Então não era fácil. Sim, porque era aquela fase de adolescente. Adolescente. Então, assim, é aquela fase que a gente quer namorar, que a gente quer ter descoberto, quer estudar também. Ter amigas, fazer coisas Isso, normais, e eu também né? trabalhava fora. Mesmo assim, eu trabalhava fora, eu já era estilista. Então, eu tinha aquela vergonha das pessoas, né? Chegava aquelas clientes chiques, aquelas clientes ricas na loja, e eu fedendo, aquilo incomodava muito. Eu tomava banho dentro da loja. Teve uma gerente da loja que pediu para pôr chuveiro no banheiro, porque ela falava que eu tinha que tomar banho. Então, isso é humilhante, né? Eu passei muita coisa de humilhação, mas eu colocava no meu coração assim, ó. Isso aí é porque Deus vai me honrar um dia. Então, eu nunca deixei me abater pela depressão. Porque tem um momento da dor, tem um momento da angústia. Tem hora que a gente se pergunta, Senhor, até quando? Eu me perguntava muito assim, Senhor, será que vai ser muito tempo? Até quando será que eu vou viver isso? E o Senhor sempre usava um vaso para mim, tá acabando, filha. Tá chegando o tempo. Durou 11 anos. Não foi um tempo curto, mas foi o tempo da intimidade. Foi aonde eu adquiri intimidade com Deus, porque eu aprendi assim que pra gente ter intimidade com Deus tem que ter dor. Porque a gente só consegue falar com Ele na dor. Porque tudo que tá bom, tudo que tá tranquilo, a gente não... Parece que a gente não lembra que Deus existe, né? Mas quando a gente começa a ver a necessidade dele, geralmente é na dor. Então foi aonde eu tive mais intimidade. Eu não dormia por causa do calor. Então eu passava a madrugada inteira orando. Eu tenho uma experiência que eu quero até abrir um parêntese. Eu nunca contei isso, vai ser inédito eu contar aqui pra você. Uma vez eu estava no quarto de joelhos orando. E eu estava até com a minha mãe. E eu muito cansada de ficar sem dormir. Gente, é emocionante, né? A gente vai contando e vai lembrando, a gente vai vivendo, né? Sim. E eu tava de joelho no chão de madrugada e minha mãe orando junto comigo. Eu fiz um pedido a Deus. Eu falei, Senhor, tem tanto tempo que eu não durmo. Me dá, Senhor, o privilégio de dormir. E as pessoas não imaginam o privilégio que é poder descansar, poder dormir. E as pessoas acham isso normal. Gente, é um privilégio você ter sono, você poder dormir. E eu tinha muita vontade de dormir, porque foi 11 anos da minha vida sem dormir. Eu não dormia. Meu corpo queimava, era uma brasa. Então eu ia deitar na cama, eu não aguentava a cama, eu sentava, eu ficava andando, eu ficava jogando água toda hora no meu corpo, eu ia pro banheiro, torcia a roupa, vestia toda hora. Eu não tinha paz. Então é muito bom quando você deita no seu travesseiro e tem paz, igual hoje. Hoje eu posso contar isso. Hoje eu posso deitar na minha cama e dormir a noite inteira. Isso pra mim é uma maravilha. Isso pra mim é um milagre, né? Então, assim, um dia eu virei pro Senhor chorando. Falei, Senhor, me permita dormir só um pouco. Eu nunca vou esquecer daquele anjo que entrou no quarto. O Senhor enviou um anjo e ele me carregou no colo. E me deitou.
E eu dormi assim, ó, um sono que até hoje eu lembro da sensação do sonho, do sono que eu tive. Então eu descansei. Deus, ele vai nos dando graça para passar por tudo que ele quer que a gente passe. Porque tudo é permissão dele, né? Então, assim, foram momentos difíceis, mas hoje eu vejo a grandeza de tudo aquilo que eu vivi. Quando eu vejo uma pessoa sendo curada, quando eu vejo uma pessoa sendo restaurada, Aleluia. quando eu vejo uma pessoa sendo retransformada, quando eu vejo alguém chegar em mim e falar, nossa, eu assisti o teu testemunho e Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Hoje eu estou aqui nos pés do Senhor, então isso não tem preço. Vale a pena passar, né, por essas experiências. Vale. Gente, vocês não têm noção da presença de Deus que está aqui nesse estúdio. É, a gente vai sentindo a glória dele, né? E a senhora fala que quando a senhora sentia esse calor, você chegou até ir pra geladeira, não foi? Que eu tava assistindo. E eu já fui, já fiquei algum tempo dentro do freezer da minha mãe. Minha mãe tirava as gavetas do freezer. Que o freezer da minha mãe, ele é aquele freezer em pé, sabe? Então ela puxava as gavetas e eu ficava ali até eu sentir que o meu corpo ficava frio, gelado. Então, assim, e o interessante é que como o meu corpo, meu sangue não tem uma boa circulação, não circula direito o meu sangue, né, por ser grosso, parece que congelava, assim. Então aquilo pra mim, até os movimentos ficava difícil. E eu sentia, pra mim aquilo era um alívio, né? E também pode ser por não ter esse tecido adiposo, o calor, tudo. O calor, né, era bem pior do que o normal, né? Era terrível. Foi uma fase muito difícil que eu vivi. Eu tomava um medicamento chamado Resolin, né? E esse medicamento que trazia esse calor todo intenso. Então, assim, eu sofri muito. Então era o medicamento. Através da doença, mas o medicamento também fazia o mesmo efeito, né? Porque um triglicerídeo muito alto, ele te traz um calor. Tem pessoas que têm um triglicerídeo alto, começa a suar muito, né? E tem pessoas que têm um calor absurdo. Se você observar essas pessoas que elas têm uma obesidade, que elas têm um pouco mais de tecido adiposo, porque tecido adiposo traz a obesidade, né? Se você não tratar, não cuidar, a pessoa vai engordando, né? Então vai criando muito aquele líquido, né? Então, geralmente o triglicerídeo da pessoa vai aumentando, então ela vai tendo calor, ela tem fadiga. Então, isso tem a ver com a doença. E a senhora ficou, no caso, nessa situação, até quando? A senhora falou que foi 11 anos. Jesus me curou com 28 anos. Meu Deus. Um dia, simplesmente, eu cheguei na igreja, no culto da manhã da vitória, na minha igreja, lá em Brasília, que eu congreguei 40 anos no mesmo ministério. Então, eu cheguei lá de manhã, num culto, era uma manhã com Deus, e tinha um pastor lá, né, o pastor João de Deus, eu me lembro como hoje. Ele estava ministrando nesse dia e estava faltando 10 para meio-dia. Ele falou assim, ainda tem um milagre para ser feito hoje. E foi quando ele me chamou. Então ele me chamou lá na frente, ele virou para mim e falou assim, olha, Deus está me dizendo que hoje ele está derramando uma gota de sangue dele no seu. E nunca mais você vai internar por causa dessa doença. Porque você foi aprovada. Deus te aprovou em todas as áreas da sua vida. E agora ele vai começar a te usar com prodígios, com maravilha, com cura, com libertação. Então Deus me usa em várias áreas, desde esse dia. E aí foi lindo ali. Ali o Senhor me anestesiou. Ali o Senhor me curou naquela manhã. Aleluia. Oh, glória! Foi muito forte. E quando ele me curou, ele derramou sobre a minha vida dons espirituais. E naquele dia eu transpirei todas as enfermidades. A igreja ficou tomada pelo cheiro, assim. E as irmãs teve que rapar com rodo ali, sabe? Porque eu transpirei no chão, aquela coisa. Mas quando ele me chamou de volta daquela anestesia que o Senhor me deu, eu voltei curada. Desde aquele dia até hoje, nunca mais eu internei por conta dessa síndrome. Aleluia, Deus. Aí as minhas taxas abaixaram. Hoje o meu colesterol é normal. Todos os colesterol, o LDL,
VDL, todos os colesteróis são normais hoje. Você pode se alimentar Eu me normalmente. alimento normalmente. Meu triglicerídeo hoje também é normal, é 130, 120, graças a Deus. O meu diabetes também hoje é normal, é 90, 100, 110. Então, assim, hoje eu não tomo mais nenhum medicamento para diabetes, nem mesmo a insulina. Porque tem raiz de Jessé no meu sangue. Aleluia. Eu cuido, tá, gente? Eu cuido da minha saúde, eu não abuso, porque eu acho que você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Eu sou muito contra pessoas abusivas. Ah, não, Jesus falou que me curou, então eu vou sair comendo de tudo, vou fazer isso. Não, eu acho que não é assim. Sim. Né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que obedecer o médico. Deus deixou o médico, a medicina, foi justamente para a gente obedecer. A obediência é em tudo. Né? Então eu obedeço. Né? Quem mora comigo, meu esposo, todo mundo que anda comigo, meus pais, eles sabem que eu obedeço aquilo que eu preciso obedecer. Eu, por exemplo, eu tenho hoje, por fazer hemodiálise, eu tenho potássio alto. Então eu tenho que regular o potássio, eu como aquilo que eu posso, o que eu não posso eu não como, porque isso faz parte do templo. Você tem que cuidar do que Deus te deu. E aí, desde esse dia que o Senhor te curou, como que a senhora descobriu que ali foi derramado os dons de cura? Porque a partir dali ele foi me usando, né? Ele começou já a me usar, assim, como é que eu posso falar? Instantaneamente. Aos poucos eu fui orando por um, orando por outro e fui vendo o resultado. As pessoas diziam assim, você pode orar por mim? Eu tenho a doença X. Aí eu chegava, orava e a pessoa dizia, nossa, Jesus me curou naquela oração. Às vezes no louvor, né? Porque eu gosto muito de louvar. Então eu estava ali na igreja louvando, e às vezes eu tocava em alguém, aí o povo falava, nossa, aquele dia que você louvou aquele hino, Deus me curou porque eu estava sentindo isso, aquilo. Então eu fui vendo que o Senhor foi começando a trabalhar. Aí eu, do nada, comecei a profetizar na vida de algumas pessoas, e até hoje eu estou aí, profetizando, Aleluia. Deus usando, Deus curando, fazendo cirurgia. E vale a pena, né, Vale a pastora? pena. Vale a pena servir. E ele vai mudando de nível, né? Quem faz isso é o Senhor. A gente é só instrumento. E na questão da hemodiálise, que a senhora tocou no assunto, né? Que muitas pessoas achavam que a hemodiálise tinha a ver com a doença, mas não foi, né? Foi um outro milagre que o Senhor realizou, né? A hemodiálise é o seguinte: por eu já ter problemas de diabetes, automaticamente o diabético ele vai tendo problema de rins. Essa síndrome também, como ela é degenerativa, ela vai atacando os órgãos, né? Então, por exemplo, ela dá problema cardiovascular, dá problema renal, tem problemas de fígado, enfim, a gente vai tendo problemas nos órgãos por conta dessa síndrome. E aí o que acontece? Eu já tratava dos rins, porque a minha creatinina já era um pouquinho alterada. Então eu já fazia acompanhamento com o nefrologista. Só que aí veio o Covid. Aí no Covid foi outro milagre, porque no Covid eu morri no Covid. Eu tive 90% do pulmão tomado de Covid. Então foi outro milagre grande. Fiquei entubada, os médicos viram a mão de Deus ali. Então tem toda outra história, né? Então ali os meus rins foi estourado na época do Covid. Então eu tive hemorragia, né, interna. Então eu não morri mesmo, ou eu não morri, né? Perdão. Eu não fui para debaixo do chão mesmo, porque Deus não deixou, né? O Senhor me deu vida de volta. A senhora morreu, mas não foi enterrada. Morri, né? mas não fui enterrada, gente. Mas ia Meu ser, Deus. viu? Tava assim. E a senhora já tinha um filhinho, né? De um aninho, né? Que a senhora falou. Aí eu já tinha o Paulo Abner. O Paulo Abner também é outro milagre, que eu não podia ser mãe. Né? Por que eu não podia ser mãe? Com 17 anos, eu fiz uma cirurgia. Foi em 98, na época, no mês de outubro. No dia 26 de outubro, eu fiz uma cirurgia de apêndice. E eu já era diabética, eu já tinha todos esses problemas, eu já fazia tratamento. E aí eu tive uma infecção generalizada, né? Que foi o apêndice. Ele estourou dentro de mim, supurou, que é assim que os médicos falam. Então, quando ele supurou, infelizmente, tomou conta de todos os órgãos. Então, eu tive falência múltipla de órgãos. Foi generalizado.
Então, eu morri no centro cirúrgico. Os médicos correram comigo, porque minha mãe pediu para me operar, porque os médicos não iam nem me operar. O médico, o cirurgião, falou, não tem como operar ela. Se eu abrir ela no centro cirúrgico, ela vai a óbito. Se eu não abrir, vai a óbito de todo jeito, porque ela tem muito problema. O médico não quer pegar uma pessoa assim, ele sabendo que não vai ter resistência, né? Então, eu não tinha como resistir à cirurgia, porque já estava tudo infeccionado. Então, quando o médico me abriu, foi depois que a minha mãe conversou com ele, falou, doutor, pode operar, porque ela é um milagre. Então, minha mãe usou a fé dela ali. E através da minha mãe, da fé da minha mãe, foi que o médico resolveu fazer a cirurgia. Então, quando ele foi fazer, aí eu fui a óbito. Né? Então, assim, só que dentro da cirurgia o Senhor trouxe vida de volta. Né? Isso aí abalou os médicos, eles ficaram muito assustados com isso. Mas eles tiraram tudo para fora, fez lavagem, tirou pedaço de intestino, tudo que estava podre eles jogaram fora. Então eles cortaram a minha trompa direita, né? Eles mexeram na esquerda, enfim, eles mexeram no meu útero, né? Então eles fizeram lavagem. A resposta que eu tive do médico é que eu não podia ser mãe. Então eu lembro muito bem do médico virar para mim e dizer, olha, a gente não sabe nem como te dizer isso, porque você é uma menina nova. Você tem 17 anos, infelizmente, você não vai poder ser mãe. Mas só do fato de você estar viva, a gente já se alegra. Então, assim, a alegria dos médicos era de me ver viva, né? E eu virei para eles e falei, nossa, só de estar viva, a graça de Deus me basta. Então, eles diziam que eu não podia ser mãe. Mas aí um dia o Senhor disse para mim, usou vários vasos. Olha, filha, a medicina disse que tu não podia gerar. Mas eu sou o dono da sua vida. Aleluia. A fé move montanhas, ela move. A gente tem que pôr a nossa fé em ação. Tem muitas pessoas hoje que perderam a fé. Tem gente que qualquer doença já perde a esperança. Então eu vim dizer para as pessoas aqui que se puderem entender isso, use a tua fé. Use essa ferramenta forte que Deus te deu para você vencer as lutas, as dificuldades, as enfermidades, porque a Bíblia vai dizer que não há nada impossível para Deus. Então, se tu podes crer, é possível. Lá em Marcos 9, capítulo 23, vai falar isso. E Jesus disse, se podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, creia. Ouça um testemunho desse e acredita que Deus vai mudar a tua história. Deus mudou a história dela, Deus mudou a minha história através de tudo que Ele fez. Ele nos deu uma bagagem muito forte para nós vermos e conhecermos o poder de Deus de perto. É porque tem pessoas que às vezes escutam os nossos testemunhos e vai falar, nossa, o que elas passaram? Exatamente. Né? E fortalece a fé. Fortalece, mas assim, hoje em dia, eu creio que é o que eu escuto muito, né? Que eu leio muito na internet, que as pessoas elas só querem o Deus do sim. Não quer passar, não quer ter essa experiência. Que é o dom que a senhora tem. Nossa, olha como ela é usada, olha como Deus cura. Mas se tiver que passar, não quer passar. Porque com certeza, quanto mais coisas a senhora passou, mais foi derramado. Exatamente. Isso não é à toa. Os dons, que eu creio que não é só de cura que Deus te deu, é visão, é profecia, são vários dons. E as pessoas admiram o dom, mas não querem passar os processos, né? Não querem viver os vales, né? E a senhora falou que assim que ele te deu o seu milagre, logo depois você foi internada no Covid. Então você vê, você estava feliz ali, né, uma profecia se cumpriu e logo depois a senhora falou que ficou 21 dias entubado. E eu creio que ele só pensava no seu filho, né? Que Deus realizou o teu sonho, mas em contrapartida a senhora já se encontrava novamente no hospital. E o que passou na sua cabeça ali? Porque a senhora foi consciente quando foi internada? Fui consciente. E outra coisa, antes de tudo acontecer, o Senhor me falou que eu ia passar mais uma vez pelo Vale da Sombra da Morte. Ele falou, muitos vão até esperar o teu velório, mas eu vou fechar a sepultura. E muitos verão meu poder sobre a sua vida mais uma vez. E foi assim que aconteceu. Então eu já esperava que eu ia passar de novo pela morte. Né? O Senhor me avisou aqui no Rio. Inclusive, eu estava no Rio de Janeiro. Na época eu estava, se eu não me engano, eu estava
em Niterói. Eu acho que era em Niterói na época. Eu fui fazer uma obra. E nós estávamos fazendo essa obra lá. E foi bem na época do Covid. Então eu peguei o Covid aqui. Aí eu saí daqui, fui direto para Brasília, já internei direto no hospital. Eu já fui direto para UTI. E ali os médicos já me desenganou e falou, não tem como, não tem jeito. Uma pessoa diabética, minha pressão tava 20, 21. Então, assim, diabética, com hemorragia, não tinha diagnóstico. Né? O pulmão, 90% tomado de Covid, é só Deus. É muito forte a presença de Deus, meu muito Deus. forte. A senhora foi... Deus está falando aqui comigo, a senhora foi desenganada 3 vezes, né? É. Foram 3, né? Da doença, da descoberta. Isso. Do foi apêndice. desde o ventre, né? Desde o ventre. Desde pequenininha, né? Os médicos já desenganou. Aí depois foi com as doenças, né? Porque essa doença para medicina, ela é degenerativa, então ela vai muito rápido. Por exemplo, eu já dessa instituição que eu tô te contando, de pessoas que eu ouvi falar, já morreram 3 só de lá para cá. Porque é uma doença que mata muito rápido. Ela ataca o coração das pessoas. Então, às vezes, a pessoa tem morte súbita, parada cardíaca. Enfim, você vê uma pessoa com colesterol altíssimo, qualquer momento ela pode morrer do coração, né? O triglicerídeo muito alto, então dá pancreatite. Então, as pessoas morrem muito fácil. É uma doença que traz muitos problemas graves, né? Então a expectativa de vida não chega nem aos 40, vamos dizer assim, dessa doença. As que chegam nessa idade é só Deus mesmo, é milagre, que é o meu caso, o caso de algumas também. Graças a Deus eu conheci mulheres que têm essa síndrome que chegou até mais de 40 anos. Mas para a medicina, na época que eu descobri, nem existia. Aí eu lembro da médica falar, isso aqui não vai muito tempo. Porque não tinha tratamento, era desconhecido, E não né? tem tratamento até hoje. É um tratamento, assim, muito rígido na dieta. São poucos medicamentos. E os medicamentos que tem também não faz muito efeito. Então, assim, é um tratamento muito difícil. Porque uma coisa acarreta a outra, sabe? Sim, e depois disso tudo, passou o Covid, a senhora também comentou que não tem, né, o rim, na Covid aconteceu o que mesmo? No Covid, eu perdi os rins, né? Então, eu faço hemodiálise por causa dos rins, do Covid, que afetou meus rins na época, né? E depois também que eu tive o Covid, por volta de 5 meses depois, 4 a 5 meses, eu tive um derrame. Meu Deus. Então, eu tive um derrame pleural. Eu parei de novo no hospital, fui entubada novamente. Foi outro milagre. Meu Deus, é muito forte. Gente, vocês não têm noção. Eu tô aqui, assim... a senhora carrega a presença. Não, mas é a presença, é muito forte. A gente... as pessoas que andam contigo, eu acredito que elas sentem a presença o tempo todo. Que eu tô aqui, dá vontade até de falar em língua, que eu tô assim, Senhor, é muito forte. É muito forte. Mesmo, a gente sente a presença do Espírito Santo. Muito forte. Na verdade, eu sinto que eu tenho uma fé muito forte. Eu passo muito para as pessoas isso, né? Essa credibilidade em Deus, a fé, é muito importante. Hoje a gente pode viver sem fé, né? Então a gente precisa agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Quem crê nele, quem tem fé nele. Então eu quero deixar essa palavra aqui, né? Que a gente precisa ter fé. Crer que Deus pode fazer o milagre. Né? Então, hoje, o que tem matado as pessoas? As doenças. Por quê? A tendência do mundo, gente, é que as pessoas morram mais cedo. Você pode ver, hoje as pessoas não vivem 70 anos mais. As pessoas antigas, eu tenho uma avó que ela fez 105 anos, a minha avó, a mãe do meu pai. Ela é lúcida, ela conversa com você, assim, ela lembra da infância, da adolescência dela, ela costura, ela nem óculos usa. Então, ela fez cirurgia de catarata, enxerga super bem. Tem 105 anos. Meu Deus. Mas olha a época dela. Agora, vai eu ou você, as pessoas da geração de hoje, não conseguem viver isso tudo, porque só come coisas cheias de, né, como é que fala? Agrotóxico. Como é que é o nome? Agrotóxico, né?
As coisas hoje não tem, É não tem enlatado, saúde, né? é tudo enlatado, é muito sódio. Sim. Enfim, você vai vivendo a saúde, você vai vendo que a gente só come coisa difícil, coisa ruim mesmo. Não, isso que eu tava falando pra senhora. Vários Tudo processos que a faz senhora mal. passou. E o que a gente tem visto hoje são muitas pessoas que largam Deus. Eu falo muito isso nas pregações. Largam Deus porque a irmã brigou, porque não queria aquele uniforme na igreja, ou porque eu não fui com a cara do pastor, ou porque aconteceu alguma coisa. Coisa Abandonam tão Deus por qualquer mínima, né? coisa. Exatamente. Ah, não quero mais servir porque meu marido foi embora, me traiu. São coisas muito pequenas. São coisas fúteis, né? E tem pessoas que largam Jesus por tão pouco. Hoje mesmo eu preguei sobre isso. Que as pessoas hoje deixaram Jesus pelo homem. Deixaram Jesus pelo nome de alguém. Hoje as pessoas elas não vão mais atrás de Cristo. Hoje elas vão atrás de quem tem nome. De quem está mais em evidência nas redes sociais, de quem tem mais seguidores. Elas se esqueceram de Jesus. Infelizmente estamos vivendo assim. Pessoas que vão atrás só do profeta, de quem pode profetizar para melhorar o ego delas. Você entende isso? É como se fosse uma massagem para o ego, sabe? Então eu acho assim que a palavra ainda é o que vivifica. Eu tenho a palavra como vida. Se eu preciso ouvir Jesus, eu vou na palavra. Então a palavra ainda é o primordial. O profeta é a consequência da palavra que Deus deu a ele. Então o profeta, primeiro Deus dá a palavra, depois ele entrega a profecia. Então eu vejo muito isso, que as pessoas têm sede da profecia, elas não têm mais sede da palavra. Né? Então nós estamos vivendo isso. E eu creio que isso é a volta de Cristo. Porque ele falou isso, né? Que ia aparecer muitos falsos profetas, ia aparecer muita coisa que o inimigo ia enganar as pessoas. Então hoje as pessoas elas emotivam, elas usam a voz de Deus para emotivar as pessoas. Não é mais a palavra que prevalece. Então hoje se tiver uma pregação as pessoas ficam todas assim no culto, não choram mais, não sentem mais nada. Deus está falando na palavra, as pessoas estão tudo dormindo no culto, olhando para o teto, outros no celular, olhando no WhatsApp. A palavra não tem mais efeito. Para muita gente. Às vezes é melhor até pregar na rua, né? Mas quando um profeta, exatamente, mas quando um profeta começa a profetizar, as pessoas se ligam. Aí elas começam, olha, está profetizando, vamos correr lá. Nossa, vamos lá na frente. Eita, Deus vai usar ele e ela para mim. Então, eu vejo isso como uma hipocrisia diante de Jesus. Porque, para mim, a palavra ainda continua sendo a maior profecia. E até que a senhora veio da presbiteriana, e eu gosto muito porque ela tem muita palavra. E a gente que está Exatamente. acostumada, né, que é de ouvir muita palavra, a gente chega hoje, às vezes é muito emocionalismo, pessoas buscando realmente só profecia, e isso não se sustenta. É. Porque tudo que a senhora passou, eu tenho certeza que o que te fundamentou, além das promessas, foi a palavra. Exatamente. E hoje nós estamos tendo mais os atos proféticos, né? Então, assim, eu não jamais, não estou nem falando aqui porque eu gosto disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ato profético, inclusive faço porque eu sei que Deus opera, né, naquilo que a gente crê, no ato profético, mas isso não é prioridade. Sim. Né? Então, assim, a prioridade para mim vem a palavra. Não, até porque a profecia é importante, que a palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Ela é importante, mas ela não demais. não é o principal. Não é o né? principal. Eu vejo que a profecia é a consequência da palavra. Aquilo que o Senhor falou na palavra dele, ele também vai falar através da profecia. Foi o que a senhora falou. Eu não desisti porque existia uma profecia de que ele iria me curar. Exatamente. Então a profecia já era a palavra. A palavra. E a senhora ficou aguardando aquilo, mas não acreditando somente na profecia revelada pelo homem, mas pela palavra que Deus já tinha confiado no seu coração. Exatamente. E através disso a senhora escreveu um livro que eu vi na sua mão hoje, não foi? Exatamente. Eu, na verdade, estou escrevendo, né, ainda aos poucos, a minha história. Então, a gente está dividindo os testemunhos. O primeiro, vai vir o segundo livro, o terceiro, o quarto, porque eu quero escrever um livro, eu quero escrever cada testemunho.
Então, o primeiro testemunho, né, que foi esse do ventre da minha mãe, quando ela levou um choque, né, quando ela estava grávida de 7 meses, ela levou um choque. Então, esse testemunho eu contei, né, e isso foi escrito, né, através da editora Getsemane, né, do pastor Jorge Linhares. Ele nos presenteou, né, com esse livro, né, glorifica a Deus pela vida dele. Eu conheço ele, gente, É uma bênção, maravilhosa. né, é um pai, né, um homem de Deus, um homem Sim. muito sábio. E eu escrevi o meu primeiro testemunho. Então, o livro é o meu primeiro testemunho. Em breve, nós já vamos estar também escrevendo o segundo livro, que aí vai vir o segundo testemunho. É, porque isso aqui não é nem o testemunho todo, ela tá Não, só não, pincelando. tô só contando um pouquinho para vocês. Mas tem muita coisa que eu sei que ainda tem da questão da Covid, né? Que a senhora falou que tem Tem. muito forte, né? Jesus me curou de muita coisa já. Muita coisa. Ele me curou de úlcera, ele me curou de pedra no fígado, o Senhor me curou da visão, né? Então tenho ainda a visão também. Tem muitos testemunhos, muita coisa. E se for falar aqui, é muita coisa. E aí a senhora, Deus te deu um filho, a senhora casou, né? Seu Eu esposo tive tá o até primeiro aqui. casamento, eu tive o primeiro casamento. Eu fui casada há 10 anos, né? E agora eu tô no segundo casamento, que é que é o meu esposo que está aqui, né? Então, no meu primeiro casamento que eu tive o Paulo Abner. Que foi o meu milagre. Mas aí, do ministério mesmo que a senhora falou, de apoio, de tudo, foi do seu atual esposo, né? Que te incentivou as redes sociais. Isso, é verdade. Hoje, né, eu tô nas redes sociais, né, também pelo incentivo do Robério, né? Porque ele falava, ele tinha uma visão assim, que o meu testemunho tinha que ser expandido para o mundo, Sim. né? E hoje, gente, é as redes sociais. Se não for assim, e a gente não entende, porque Deus falava muito comigo, vou soprar o teu nome na terra, vai para os 4 cantos da terra, aonde teus pés não pisar, tua história vai estar. Então hoje eu entendo que foi através das redes sociais. Por mais que eu não gostava, né? Porque eu não gostava. Na verdade, gente, eu não gostava nem de tirar foto. Então hoje eu já vejo a importância que é, né, das pessoas que gostam de tirar foto, a importância que é a internet, né? Então, eu glorifico a Deus, igual nós estamos aqui num podcast. Eu sei que essa história pode ir para onde a gente nem imagina, né? Lugares que o Senhor quer alcançar, né? Então, eu fico feliz e grata a Deus pela minha história. Aleluia. É uma história muito forte, uma história muito bonita também. Sim. E que edifica muita gente. E Deus tem cuidado, né, que a senhora falou, nos mínimos detalhes. Eu falo muito isso, assim, desde uma roupa, né, cabelo, tudo que a senhora estava contando aqui pra mim antes de começar, né? Ele cuida. Ele cuida. Né? Ele que cuida. Eu era muito vaidosa, né? Quando eu era adolescente, eu queria sempre estar arrumando uma coisa. Eu arrumava sobrancelha, eu arrumava cabelo, eu sempre fui vaidosa. Estilista gosta de andar vaidosa. Eu arrumava a unha. Gente, aquela época que saiu a unha de gel, eu devia ter uns 16, 17 anos. Era aquela unha horrorosa, grossa, aquele negócio feio, mal feito. Mas eu corri lá e fiz porque eu sempre fui vaidosa. Então, eu sempre gostei de desenhar roupa, de mandar fazer roupa. Então, quando o Senhor me chamou para fazer a obra, ele falava que ia cuidar das minhas vaidades. Acredita? Eu sei do que você gosta e eu vou arrumar os melhores profissionais. E eu vou te contar. Aonde eu vou, sempre tem alguém que quer fazer minha unha. Aí é o cabelo, né? Uma pastora, a pastora Elizabeth, uma amiga que colocou meu cabelo. Ela é muito boa, trabalha muito bem. E ela colocou esse cabelo em mim lá em Goiânia. Aí veio a dentista, né? A Keila colocou os meus dentes. Eu fiquei tão feliz. Lindo. Aí eu tô até hoje assim, radiante. Vivendo as promessas, né? Agora Vivendo as promessas. Assim, eu creio que tudo isso que a senhora passou é como se Deus te desse um refrigério, né? Agora. Vivendo um tempo. Como a gente pode dizer esse tempo, né? Tempo da colheita, vamos dizer assim, né? O tempo de chorar acabou. Eu tenho vivido um tempo de colheita. Porque foi muitos anos de sofrimento, de choro, de cavernas, de deserto. Tempos que ninguém vê o que você passa, né? Eu acho uma coisa interessante. As pessoas, os internautas, vamos dizer, né? As pessoas da internet,
A maioria delas que criticam ou que lança ali uma crítica, né? Ou até mesmo uma discriminação com uma mensagem, elas não sabem e nem têm noção das cavernas que você viveu, né? Dos momentos difíceis que você viveu. Então, assim, eu não me importo, sabe, com o Mas que chegavam a falam. falar na internet quando a senhora começou a aparecer? Muito. Assim que eu apareci, as pessoas, elas assim, ficavam, ai, é homem, é mulher, é trans, o que é isso? Nossa, que bizarro. Então era muita mensagem maligna mesmo, né? Mensagens que dói o coração da gente. Mas eu fui olhar para o outro lado e fiquei pensando, essas pessoas, elas não conhecem Deus. E nem têm Deus. E por mais que as pessoas se denominam crentes, gente, o diabo crê mais do que nós. Ele conhece o céu. Mas tem pessoas que deixam se levar pelos pensamentos malignos do inimigo, né? Porque não conhece a história, não sabe de onde aquela pessoa veio, não sabe o que Deus te fez passar para estar ali em evidência, para Deus estar usando. Tem gente que fala, nossa, não é Deus que está usando, é o diabo. Então o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele foi comparado como Beelzebub, enfim, os povos, eles são terríveis. Mas eu quero até deixar aqui para os internautas, para as pessoas entenderem. Cada um de nós que profetizamos, que temos uma história, a gente tem que procurar antes saber de onde aquela pessoa veio, quem é essa pessoa, para você não criticar e magoar alguém. Porque eu costumo dizer nas pregações, e eu vou dizer aqui também, enquanto você tem a palavra dentro de você, a palavra é sua escrava. É você que domina ela. Mas quando você passa a soltar aquela palavra te faz como escravo dela. Então, às vezes, você fere alguém por anos e às vezes por resto da vida. E E isso quantas será pessoas, cobrado, né? e quantas pessoas, né, que se a gente for pra rede social, que atentaram contra a própria vida por causa de coisas assim. Exatamente. Aquela Pessoas pastora que. Sandra Alves, né, que é de São Paulo, chamaram Realmente ela de minha amiga. chamaram ela de Vera Verão. Ah, ela é careca. E ela contou isso, ela falou que ficou triste. A gente não Mas sabe o que tá fazendo com fica. a pessoa. A pessoa às vezes entra em depressão, né? Porque assim, gente, uma palavra pode matar, como ela também pode salvar. Então é melhor você usar a palavra para salvar do que usar a palavra para matar. Porque isso é plantio. Se você está plantando uma palavra de morte, você vai colher também uma palavra de morte. Então, assim, eu vigio muito no que eu falo, nas coisas, porque eu sou uma pessoa hoje que eu estou dentro das redes sociais, eu faço lives, eu sou uma pessoa que hoje tem pessoas que se espelham na minha história, na minha vida, então eu vou procurar curar vidas e não matar, e não ferir, né? Então, eu quero dizer para as pessoas, vigiam muito no que vocês vão escrever, vigiam muito naquilo que vocês vão criticar, não participa daquilo que é crítica, aquelas críticas que vão, como se diz, matar. Porque talvez você está matando alguém com a crítica de outra pessoa. E acaba que você paga um preço por isso, né? Aí alguém vai lá e comenta, nossa, que bizarro. Aí vem outra pessoa e fala, eu também achei, eu também concordo. Então não concorde com aquilo, que por mais que você acha que seja, não concorde. Guarda pra você, né? Guarda para você, porque talvez você pode ser cobrado por Deus, por aquilo que você está falando de alguém. É verdade. Eu também fiquei sabendo que a senhora vai fazer um documentário, né? Exatamente, nós estamos preparando, assim, já tem um bom tempo, né? Porque eu colhi alguns exames, né? Eu fiz algumas coisas, eu fui atrás de alguns médicos. Então a gente quer fazer uma coisa bem legal. É um documentário sobre a síndrome do Saip de Bradinelli. É uma doença rara, degenerativa, que vem de linhagens de família, né? Então, assim, nós estamos fazendo um documentário sobre isso. Então, eu vou passar a história de algumas pessoas que têm o mesmo problema que eu tive, né? E que eu tenho, né, na verdade, porque para a medicina eu ainda tenho o problema, porém Jesus é quem sustenta, né? Então, tem pessoas que
sofreram a mesma coisa que eu sofri, sofreram bullying, né, quando criança. Já tem outras crianças que nasceram com o mesmo problema. Então, nós fomos atrás de algumas pessoas, de médicos para explicar, porque o tratamento ainda é muito raro, né? Então, assim, ainda tem o tratamento, é meio complicado. E é caro? Tem muita internação. É, assim, não é nem questão de ser caro, é a questão de ser difícil. Porque é difícil o controle, né? É difícil, porque, gente, é assim, ó. Você tem que controlar o açúcar, a massa, você tem que controlar o colesterol, você tem que controlar tudo. Então, você praticamente não come nada. Então, assim, você vive... tem pessoas que vegetam mais do que comem, né? Mas vive bem. Só que, infelizmente, a doença vai afetando. Ela vai afetando os olhos, afeta os rins, afeta o fígado, afeta o sistema digestivo. Enfim, ela vai afetando os órgãos. Então, é só Jesus para curar. E a única cura é Jesus. Para a medicina não tem cura. E já tem data, pastora, para esse lançamento? Não temos. A gente ainda não tem data porque a gente está vendo assim ainda, né, se tem mais algumas coisas. A gente está ajustando para poder lançar. Amém. E o livro? E o meu Também livro eu já tem lá? lancei, né? Então, assim, o primeiro livro agora que saiu, então a gente vai dar um tempinho, né, para poder começar o outro. E qual é o nome dele? Até para os pessoal, se quiser pesquisar. Gente, me dá um livro aí. Tem um livro aí para mim poder mostrar? Porque aí eu vou mostrar, porque eu vou ler o nome do livro. Esse é o do testemunho? Isso. É o primeiro, é o do primeiro né? testemunho. Tá. Mas qual é o nome? Qual é o nome do... Já tá disponível? É um milagre. Como é que é? Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome agora. Qual o nome? Eu vi na... Um milagre através... É um milagre gerando. É um milagre gerando Tem no seu vida Instagram? no ventre. Eu não lembro o nome do nome. Dá o do seu livro Instagram agora. pro pessoal, os seus Vou dar o registros. Instagram, gente, porque o nome é grande. Fala o Instagram. Não. Na hora que pegar o livro, eu mostro. Pede o pessoal pra acessar lá agora. Tá ao vivo? Qual Tá é ao o vivo, Instagram, né, pastora? gente? Lá, e Suzana Paula Xenadade. É @, Suzana Paula Xenadade. Suzana com S, tá bom? @, Paula Xenadade. E eu CHENADA. Exatamente, Demudo. você tocou no ponto. Xenadade. Da Xenadade. onde que veio esse nome? Eu fiquei Eita, curiosa. muita gente é curiosa com isso, né? Gente, todo mundo pensa que Xenadade é o meu sobrenome. Deixa eu falar, não é. Xenadade é o nome do ministério que Deus me deu. Então vai se chamar Xenadade. O que significa? Xenadade foi uma família na Bíblia que o Senhor chamou para reconstruir o templo, quando o templo foi destruído. Então, eles construíam louvando. É uma família de levitas. Então, eles tinham o dom de adorar, de louvar, de tocar instrumento. Então, eles construíam o templo e tocavam e cantavam. E o povo que passava por ali era curado, era renovado, né? Então, assim, o Senhor me deu esse nome porque é uma reconstrução de templo. Meu Né? Deus. Então, o que significa? Em latim, significa Xenadade. Mas na Bíblia está escrito Hadad. Que bênção. E a senhora já conhecia ou o Senhor te deu e a senhora foi? Não, Deus deu pro Robério, né? Deus deu pro meu Meu esposo. Deus. Mas acabou que ficou como sobrenome, né? Ficou como sobrenome. Então hoje as pessoas pegou, né? Elas me chamam de pastora Xenadade. A missionária Xenadade. Então, fiquei tranquila. Eu achei que foi muito bom. Ficou né? lindo, muito lindo. E diferente também. Ficou algo exclusivo, né? Algo profético. Algo profético. E quando eu lançar, né? Quando a gente tiver a igreja, vai chamar Xenadade. Glória a Deus. Né? Eu queria Então, que a senhora deixasse pro pessoal que está assistindo ao vivo, pro pessoal que depois vai assistir. É muito impactante, eu confesso assim, eu já entrevistei muitas pessoas aqui no podcast, mas a gente fica até sem palavras, de verdade, porque é um testemunho que edifica, é muito forte, só quem realmente está perto da senhora pode sentir, né, a presença que a senhora carrega. A senhora carrega literalmente a presença. glória a Deus. O tempo todo que a senhora falava que eu estava tremendo, eu estava arrepiada, enfim, eu não sei explicar. E o interessante é que enquanto eu estava contando o testemunho,
Deus estava me mostrando cura. Então o Senhor, Ele fez milagre aqui. Aqui nós temos algumas pessoas aqui, que os meninos não estão aparecendo, mas o Senhor Jesus está fazendo milagre aqui. Porque aonde Ele está presente, algo sobrenatural acontece. E Ele diz, aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Ele está presente nesse podcast. E aqui Ele está curando. Por mais que a gente está num bate-papo, né? Porque aqui é um bate-papo, né? A gente está falando um pouquinho da minha história, da minha vida. Mas enquanto eu estou contando aqui, Deus está curando. Né? O Senhor está curando o ventre de uma mulher aqui. Então, o Senhor, Ele está fazendo algo sobrenatural. Aonde Ele está presente, algo extraordinário. Derablaçúbia. Darabandagaçuia. Acontece. Então, Deus está fazendo coisa grande neste lugar. Aleluia. Meu Deus. Eita, glória. Muito forte. Eu queria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois gravado, nos cortes. Fica à vontade, pode orar. Aqui tá O livro chegou. Né? Ah, tá. Gerando o milagre do ventre à vida. Lindo. Esse é o nome do livro. Gerando um milagre do ventre à vida. Você pode adquirir. Gente, só custa R$ 29,90. Tem no site. Deixa eu tá? botar aqui pertinho pro pessoal. Quiser colocar aí pro pessoal ver. Esse aí é o meu primeiro testemunho, que é do ventre, né, da minha mãe, quando Deus fez o meu primeiro milagre. Então, estou muito grata por este livro que o Senhor me deu. E a palavra que eu quero deixar para você que está aí nos assistindo é o seguinte. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Quem tem fé agrada a Deus. Então, tenha fé, não desista. Não se importe com as circunstâncias. Não se importe com a opinião alheia. Não se importe com o que estão falando de ti, com os caluniadores da sua vida. Só prossiga daquilo que Deus te prometeu. Se Deus te fez a promessa, vive a promessa. Confia, creia. Arablaçube, andaia, dereblai. Deus está mandando eu dizer aqui, renécia, darablagamantria. Não desista, que minugubintria. O teu chamado, que manaia sébia, vai trazer cura, libertação na vida de outros. Por isso você tem vivido momentos difíceis. Por isso você tem vivido momentos de desespero, de angústia, de dor. Mas o Senhor está dizendo, vai passar, porque Ele vai entrar com cura, com transformação, com milagre. E Ele está dizendo, Reblácia, que dentro da tua persistência, vai haver milagre. Vai haver renovação. Dereblaçúbia, ei, dereblaianai, vai haver cura. Por isso não desista, não para. O teu chamado é para continuar, porque daqui para frente Ele vai fazer coisa grande sobre a tua vida. Então confia, creia, tenha fé nele, porque o milagre da sua vida está chegando. Falta só um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. E você vai ver um milagre extraordinário. Alabaçubi, andarablai, etereblabai, assei. Meu Deus, tem uma mulher sendo curada nesse exato momento. Ela está assistindo o podcast e Deus está curando ela. As pernas dela estão anestesiadas. Deus está dizendo, eu estou arrancando a trombose da veia safena. Tereblai, assuriblai, andai, etereblácia. Porque hoje, Reblamai, sébia, Arablaçúbia, tu tens pensado que não vai mais conseguir andar. Tu tens pensado, Reblaçúbia, que tu não vai conseguir mais ficar de pé. Mas o Senhor está mandando eu dizer para ti, que manda Rablaia, Rablagaçúbia, que tu vai ficar de pé. Anaia, Rablaçúbia, anda, Rabanaia, ainda vai ser usada para curar vidas. Em hospitais, em lugares que Ele vai te levar. Por isso, recebe a cura dele agora. Na autoridade que é no nome de Jesus.
Deus, eu te apresento essas vidas que nos assistem. Pai, te apresento essas vidas que estão em casa, que estão no trabalho, que estão na rua. Não importa onde elas estão assistindo agora. Pai, na autoridade que há no teu nome como profeta, eu profetizo a cura, a libertação, a tua graça, o teu poder sobre essas vidas, nas casas, aonde o Senhor entrar, que o Senhor venha fazer um milagre sobrenatural e que o impossível vai acontecer. Anaia Sébia, tem uma mulher empresária que ela está desesperada. E o Senhor está mandando eu te dizer que não vai falir. Deus é a tua justiça. Dereblaia. Arablacube, ainda o ano não se findou. E antes que o ano se finde, o juiz vai assinar estes papéis e tu vai glorificar o nome do Senhor. A Rablaçube vai sair porque há uma notícia. Ai, é Dereblai que vai alegrar o teu coração e tu vai abençoar muitos através do que Deus está fazendo hoje. Assim diz o Senhor. Dahaia. Deus, toma na tua presença a cada vida que nos assiste e nos abençoa nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ui, eita glória. Há uma presença aqui forte. Aleluia, meu Deus. Pastora, eu quero te agradecer. Amém. Por a senhora estar aqui. Eu que agradeço, meu amor. Obrigado pelo carinho, pela confiança, por ter me trago até aqui, né? Por me deixar falar mais um pouco para alcançar mais vidas, né? Daquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu tenho certeza que está mudando vidas também. Eu creio, Jesus. Eu quero agradecer a cada um que está assistindo, compartilha, né? As pessoas compartilham tanta coisa ruim, compartilha o que é bom, compartilha esse podcast, vá lá. Fala suas redes sociais, pastora. @ Suzana Paula Chenadade. TikTok também, tudo é o mesmo nome. É o mesmo, é isso. TikTok, o Instagram, qual outro? O YouTube. E tem também... É só isso. Suzana TikTok, com S, Instagram, né? E o YouTube. Suzana Paula com S, né? Isso, Suzana Paula com S, tá, gente? Suzana com S. É Suzana Paula Chenadade. Amém. Quero agradecer mais uma vez. Que Deus continue abençoando seu ministério, a sua vida, seu casamento, seu filho, toda a sua equipe. E que a senhora possa levar um pouquinho lá para São Paulo, aqui do Rio. Né? Hoje fez muito calor aqui. Aqui fez calor, viu? Meu Deus. E para mim é uma honra. É uma honra te assistir, uma honra ter a senhora aqui comigo. Amém, meu E amor. eu creio que 2025 o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Não só 2025, né? Ele já tem feito, mas eu profetizo na sua vida, como a senhora profetiza tanto na vida de outras pessoas. Amém. Que isso é só um pedacinho, é só um começo. Eu creio que o Senhor ainda vai te levar por muitos lugares. Eu Onde creio, seu pé Senhor. ainda não pisou, vai pisar. Porque Deus é fiel. Obrigada, E Jesus. a presença dele é notória, é real. E eu louvo a Deus, sabe, pela tua vida, pastora. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a cada um que está assistindo. Amém. Até o próximo podcast. E o nome dele é Você Pode.